Você vai ouvir agora Segurança Pública, desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Bom dia a todos, nós estamos aqui em mais um programa da Polícia Cidadã, programa com orientação e patrocínio do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal. Estamos presentes aqui hoje na nossa mesa, né, o nosso querido deputado Hugo Leal, vai nos falar sobre várias questões de segurança pública, nossa questão previdenciária. Temos também aqui na mesa o nosso presidente regional, nosso diretor regional da Associação dos Delegados Federais, delegado Cruz. Obrigado pela presença. E uma visita que se tornou um participante do nosso trabalho também, que é o delegado Marcelo Previtali, agora eu acertei, né, para participar do nosso encontro aqui hoje. É um dia, assim, que vamos discutir, começando pela vida pregressa do deputado Hugo Leal. Eu pesquisei muito o senhor, pratiquei um pouco de polícia com o senhor. Investiguei a sua vida e descobri coisas muito interessantes, coisas que temos em comum. O senhor fez Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, se formou em 1987. Né? Meu pai dava aula nessa época, infelizmente não foi seu professor, mas é o local também onde eu dou aula. Né? O senhor fez economia na Faculdade Cândido Mendes, também estudei economia, né? E é especialista em políticas públicas, de gestão de política pública. Daí talvez a gente possa ter nessas primeiras referências acadêmicas, né, o seu sucesso como gestor, como administrador. Eu digo isso porque nessa minha investigação positiva, eu vi lá o trabalho que o senhor fez no Detran. Também. Né? Não só da interiorização do Detran, né, da modernização, da expansão dele, e o que a gente vê aí hoje, que é um dos poucos serviços que atende de forma saudável a população. O senhor também trabalhou, né, como secretário de administração. Né? E nessa primeira oportunidade, antes de passar a palavra aos colegas, né, e agradecer o seu convite aqui, em vários debates vamos tentar, eu perguntaria ao senhor, qual seria, de repente, uma possível sugestão para o Estado resgatar a gestão salarial dos seus funcionários no Estado? Bom, eu quero desejar um bom dia a todos e a satisfação poder estar participando aqui hoje aqui nesse programa Polícia Cidadã, ao lado do professor Lorenzo, ao lado do Previtali e também do Cruz, nosso representante da Associação dos Delegados Federais, e também a todos os nossos ouvintes, internautas que estão nos acompanhando. Bom, é bom, né, que você vem num programa policial, é que você é investigado de cima a baixo. Isso é uma medida salutar e importante, até porque, viu, Lourenço, eu falo isso porque às vezes as pessoas têm a imagem, né, do parlamentar assim, só às vezes nem sempre positiva, né? E também não conhece um pouco da história, como chegou lá. Importante isso. Na realidade, eu fico feliz aí quando trazem essas informações, porque é para a gente mostrar que tem uma trajetória, tem uma ação. Eu fui produto desse trabalho. Eu não sou nem do estado do Rio de Janeiro, natural, eu sou natural do estado de Minas, nasci na cidade de Ouro Fino, aqui no sul de Minas, e vim para o Rio muito cedo. Eu vim para o Rio exatamente para servir a Marinha. Você não pegou essa informação um pouquinho antes. Eu deixei para o Cruz, o Cruz foi de Marinha, sabe? Deixei um pouquinho antes. Mas isso disse tudo, que conhece o senhor de lá. Isso tudo faz parte acho que faz parte da formação, entendeu? Faz parte de toda essa cultura, todas as informações que eu recebi. Então é muito interessante. E por isso é o diferencial aqui de estar hoje num programa, né, também que é a Polícia Cidadã, que é vinculada aqui à Associação dos Delegados da Polícia Federal. E é uma satisfação. Agora, especificamente com relação à sua pergunta, eu não tenho outra alternativa a ser apresentada, e não vou falar aqui só de como proselitismo, eu tenho defendido isso na Câmara dos Deputados, já falei na reunião da bancada. A única situação para o Estado do Rio hoje, eu vejo, é o artigo 34, 35 e 36 da Constituição. Artigo 34 que fala da intervenção federal. Está lá, eu não estou inventando, eu não estou criando, está lá dentro dos dispositivos do artigo 34, no inciso 3º, fala por fim à grave desordem urbana, ou por fim ao comprometimento da ordem pública. Eu não sei o que está esperando, porque a situação está cada vez mais delicada aqui no Rio de Janeiro. E um pouco mais além, está lá também esculpido no artigo 34 da Constituição, colocar em ordem as finanças. Sim. Então,
previsão constitucional, previsão legal, situação já aqui no Rio de Janeiro já chegou ao seu máximo, e eu não sei mais o que está esperando. O governador Pezão, com todo o respeito que tenho à pessoa dele, à figura dele, que já o conheço há muitos anos, nós não estamos só numa crise aqui fiscal, tributária, econômica, nós temos também uma crise moral, uma crise de autoridade, e aqui é difícil você enfrentar. O Rio de Janeiro passou por momentos, e infelizmente ainda vai passar por outros, extremamente delicados. Então, nós temos uma circunstância aqui no Rio de Janeiro que merece ser olhada diferenciada. Eu não estou aqui achando que os outros estados também não vão querer, mas né, a nossa crise não é só econômica, a nossa crise não é só fiscal. Então, isso tudo contamina, sim. E, obviamente, a primeira circunstância, eu digo aqui, falando dentro de um programa, nós temos pessoas ligadas à segurança pública, é a questão da nossa segurança pública aqui, que fica por um liame, fica por momentos. Eu estou dizendo que isso pode estar contaminado. Então, fora isso, o que já aconteceu, deixou de aplicar o ano passado, os 12% ou 13% que seja, para a área de saúde, ou seja, já o próprio investimento para a área de saúde. Isso tudo vai se acumulando. E se você não fizer uma ação rápida e é intervencionista, eu deixo claro aqui, às vezes as pessoas confundem, acham que intervenção federal significa intervenção militar, que os militares virão, tomarão... Não, nada disso. A intervenção federal é uma ocupação, quer dizer, afasta-se essas autoridades exatamente por todas essas dificuldades, e aí podem vir também recursos ao Estado, pelo menos para equilibrar neste momento, por 90, 120 dias que seja, e posterior a isso, a situação do Estado já um pouco mais equilibrada, poder dar continuidade às políticas públicas. Mas eu repito isso, falei para os meus colegas, eu não vejo outra circunstância, eu não estou precisando de fazer nova lei. Eles querem, por exemplo, agora fazer novas regras para que os estados, não só o Rio de Janeiro, estados cumpram para poder fazer novos empréstimos. Falei, mas se eles não cumpriram a lei de responsabilidade fiscal, não deram atenção, e eu vou dizer o seguinte para eles, não, você pode errar de novo, guardar as proporções, é chegar para o prisioneiro, vou te absolver desses crimes aqui, mas você não vai cometer outros não, tá bom? Então, tem uma lógica aí, não quero guardar as proporções, são proporções distintas, mas é uma lógica que, infelizmente, se não houvesse enfrentamento agora, a situação vai se deteriorar a cada dia. E o senhor está muito à vontade, porque o senhor foi secretário de Administração e Gestão. Exatamente. O senhor focou a sua gestão, né, para a área de segurança, para a área de saúde e para a área de educação. São 3 pontos assim, né, fundamentais, né, para tranquilizar, né, a sociedade no Estado. Eu vou passar a palavra agora ao colega Cruz, para ele passar alguns questionamentos ou perguntas ao senhor. Depois eu passo ao Marcelo Previtali. Acertei novamente. Por favor, Cruz. Deputado, muito bom dia. É uma honra muito grande receber o senhor aqui, né? O senhor que é uma pessoa preocupada com as questões tanto de gestão das políticas públicas, e em especial com a gestão da segurança pública, mais do que, né, com outros fatores em relação a outros parlamentares. O senhor chegou a desenvolver, inclusive, um projeto onde o senhor não trata de maneira pontual o sistema de persecução criminal. O senhor ataca o sistema por inteiro, né, até reestruturando determinadas instituições e as suas funções se definindo de uma maneira onde... falando aqui para a Polícia Cidadã, onde cada um trabalha dentro do seu quadrado. Exatamente. Né? É importante que cada um tenha a sua liberdade, sua independência, sua autonomia e consiga trabalhar no seu quadrado de forma integrada, mas cada um dentro da sua responsabilidade, cada um usando os seus recursos e não se apropriando, tanto da atribuição como dos recursos dos outros órgãos e das outras instituições. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre o projeto que o senhor fez na área de segurança pública, uma proposta de emenda complementar. Exatamente. Cruz, satisfação, podemos estar voltando aqui, estarmos juntos aqui, quantas vezes nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre esse tema. É um tema que eu repito aqui, eu não estou aqui inaugurando a questão da segurança pública, do debate, até porque na Câmara dos Deputados eu já faço parte da Comissão de Segurança Pública há 8 anos. Eu costumo brincar lá que mesmo não sendo, né, daquele elenco que está ali da área de segurança pública, a Comissão de Segurança Pública, nós temos lá tenente, cabo, major, coronel, delegado, agente, militares, policiais militares, e é uma característica da própria comissão.
E eu sou um dos poucos que não faço parte do escopo de corporação. A minha posição ali é a posição de cidadão, é a posição como alguém que atua no meio jurídico. Você não tem esse interesse cooperativo. Não, na realidade, ninguém está impedido disso, eu acho que tem uma lógica, mas não é a lógica que me faz fazer o debate da segurança pública. Por isso, eu fiquei muito à vontade quando apresentei a PEC 89, que é a PEC que estabelece uma nova linha de persecução penal, numa discussão que está cada vez mais delicada, num enfrentamento que tem hoje com as polícias militares e também as polícias civis, sobre aspecto do termo circunstanciado, da própria ação, até onde vai o limite da atuação do agente, onde é que vai o limite da atuação do delegado. O que eu fiz foi discutir, aliás, aproveitar uma discussão que já vinha sendo consolidada pelo aquele que foi secretário de Segurança Nacional, O Ballesteri. Ballesteri. Ballesteri tem uma discussão. Ricardo Ballesteri tinha uma discussão que ele acha que isso ainda vai ter que se consolidar, vai ter que se amadurecer. Mas a lógica é essa. Então a lógica de você colocar a atuação, principalmente do delegado, que é uma figura que nós herdamos do sistema, inclusive, se não me engano, um dos poucos países que tem dentro dessa concepção dos delegados enquanto presidente do inquérito, nós temos que entender qual é o papel dele, qual é essa figura. Mas não pode chegar assim, como já ouvi lá, de colegas, não, tem que acabar, todo mundo vira polícia. Polícia todo mundo é. Mas isso acontece, Lourenço, acontece. Principalmente, às vezes, quando a pessoa tem uma linha sectária. Meu papel ali não é ser sectário, nem de um lado nem de outro. É tentar entender a lógica da segurança pública e o que contribui dentro da segurança pública. E hoje, um dos maiores problemas que nós temos, e é a discussão que os próprios tribunais de justiça fazem, são as famosas audiências de custódia. As audiências de custódia, que acabam não acontecendo. Sim. Não acontecendo. Os tribunais de justiça, sejam eles os tribunais estaduais ou os federais, não conseguem atender essa demanda. Então, simples. Eu estou falando aqui, resumindo, né? Porque se a gente fosse fazer esse debate é bastante extenso. Quais são os motivos? Mas eu estou dizendo isso. Então, por que não você transformar a atuação do delegado, no papel que ele já tem como presidente do inquérito, como a figura central nessa ação, dentro do próprio Poder Judiciário, dentro das linhas mestras do Poder Judiciário, como a gente fala, juiz de instrução. Juiz de instrução. Que já em alguns estados, aqui no Rio de Janeiro, sim, ainda muito que tangencialmente, você já criou uma central de inquérito, onde você tem a presença do delegado já estabelecendo esse papel. Facilita, economiza e dá racionalidade ao sistema. Todo mundo é polícia, beleza, mas nós temos que ter uma lógica. A persecução penal demanda polícia, perícia, mas demanda também julgamento, demanda as garantias, demanda a instrução, que tem que ser bem feita para poder, ao chegar no juízo de direito, e aí deixar claro aqui, esse juiz de instrução, ou seja, juiz de garantia, dependendo do tema, também não é novo, não sou eu que estou inventando, não estou trazendo, isso já tem em outros países, é você fazer esse enfrentamento do ponto de vista do quê? Do ponto de vista da racionalidade, você dá efetividade a essa ação. Porque a discussão que está tendo lá, professor Lorena, não soma absolutamente, na minha avaliação, nada. Não acho que seja essa. Eu tive embate sobre esse tema com o Robalino, que é o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, e falo, fico feliz, Robalino, que você tenha esse contraponto, porque eu acho que o caminho nosso está correto. Eu acho que é esse caminho mesmo. Porque, óbvio, você tem que levar para a sociedade e explicar para ela o significado disso. E onde é que é o fundamento disso? A eficiência, ou seja, o resultado, a eficácia da ação policial. O que a sociedade quer é que esse serviço seja bem feito e que tenha ele a instrução e as garantias necessárias. Então, eu acho que nós temos aqui todos os ingredientes para poder produzir. Agora, resistência, nós teremos. Isso, infelizmente, vai ter que vencer. O debate, eu não tenho dúvida disso. Exatamente por estar muito à vontade nessa discussão, pela imparcialidade. Por ser um admirador, um estudioso do tema, por ser que já vivi um pouco dessa realidade quando fui secretário de Justiça, quando fui secretário de Administração aqui do Estado. Então, você acaba percebendo. E 8 anos na Comissão de Segurança Pública, pode ter certeza que eu aprendi muita coisa. A gente percebe isso porque o senhor traz para a segurança pública,
Esse tema, a sua experiência lá na Comissão de Crime Organizado, e isso tem uma marca, que é eficiência. Se eu posso dar. Por isso eu fiz questão de voltar lá atrás e falar, né, da sua formação jurídica, de onde o senhor é egresso, das políticas de centro acadêmico, aquela casa Exato. nossa, maravilhosa. Né? E eu sou até ficar cavaleiro para falar, porque eu não estudei lá. Mas a gente tem que reconhecer a Faculdade Nacional de Direito, né, pelos grandes homens que ela trouxe para a vida pública. E o senhor já construiu esse legado aí, quando a gente fala de Detran. Daqui a pouco eu vou falar da lei seca, mas esse mote é meu, vou falar aos dois colegas daqui, que foi outra questão que me deixou também muito emocionado, esse seu projeto. E os resultados dele, só vai tomar um sacode aí, só fica tranquilo. Perfeito, preparado. Né? Eu vou passar um colega Marcelo Previtali, terceira vez eu acertei, Marcelo. É contigo agora. Boa tarde, obrigado pela cordialidade de me oferecerem um lugar na mesa. Gostaria de agradecer aqui ao presidente do sindicato e ao professor Lourenço e cumprimentar o deputado Leal, querendo destacar primeiramente, né, que fico positivamente surpreso, né, com o vosso currículo, né, um currículo na área do direito, um currículo na área da economia, um currículo, uma história militar e um grande conhecimento prático. E eu acho muito importante os eleitores, quando vão escolher um candidato, né, eles considerarem o currículo de quem eles estão votando, porque infelizmente os partidos, muitas vezes por uma questão de coeficiente eleitoral, de votos absolutos, optam por pessoas com histórico esportivo, com histórico artístico, mas se a gente espremer a laranja, é uma laranja um pouco passada, um pouco sem suco. E isso vai fazer falta quando a gente for precisar daquele político. Então eu gostaria de aproveitar a grande experiência prática, o seu conhecimento específico, para abordar essa situação catastrófica do estado do Rio de Janeiro, que é você não pagar a polícia, né? Por exemplo, que você chegou nessa situação de não pagar os seus servidores. Isso, de um lado, você pode levar pessoas que foram honestas a vida inteira a se corromperem, né, falando a realidade prática. Do outro lado, você pode pegar pessoas aposentadas que conseguiram algumas economias durante décadas de trabalho e simplesmente ruírem suas finanças por causa de uma irresponsabilidade fiscal. Recentemente, a gente teve um processo de impeachment no governo federal que caminhava a União Federal a passos largos para onde hoje está o governo do Estado. Mas, basicamente, o que aconteceu foi uma decisão política. Não foi uma questão técnica, não foi uma questão jurídica, financeira, como eu acho que deveria ser. E num país em que você tem tantas unidades federadas, tantos municípios, unidades com autonomia financeira, realmente, se você não tiver um respeito solene à lei de responsabilidade fiscal, você pode levar a essa situação que no final vai estourar para o policial que não vai receber o salário, não vai trabalhar, vai ter um homicídio porque ele não foi trabalhar, a outra pessoa que... Então é uma questão gravíssima. Então eu queria saber do senhor, pela sua experiência prática e pelo seu conhecimento teórico, né, como se antecipar, não depender desse processo político, como que poderia ter ocorrido no Rio de Janeiro para poder ocorrer em um outro estado no futuro, para não chegar nessa via. Teria essa intervenção, né, que já é tardia, ela poderia vir antes, 6 meses antes da falência, da bancarrota? Obrigado. Olha, Marcelo, esse assunto, né, como o professor Lourenço também colocou, é o assunto que está tomando conta, por óbvio, da situação aqui do Rio. Só para você ter uma ideia, nós estamos agora no mês de março, hoje é dia 13 de março, a área de segurança pública e também as outras áreas estão recebendo o salário de janeiro, parte do 13º não foi pago ainda, e nós estamos mais as pessoas recebendo. Como é que isso vai? Como é que você tem justificativa para uma circunstância dessa? Eu estou falando, a situação só vai agravar. Vou dizer uma outra coisa aqui, até para não mostrar que é uma questão de oportunismo, está defendendo uma lógica. O Hugo está fazendo só fala do processo de intervenção pura e simples. Em junho do ano passado, logo depois do processo de impeachment, que daria um programa só para a gente discutir esse tema aí. Mas em junho do ano passado eu fazia parte da comissão da medida provisória que transferiu aqueles recursos do governo federal para o Rio de Janeiro, os 3 bilhões, 2 bilhões e 900 milhões. Nós estávamos ali sob as portas das Olimpíadas, aqui no Rio, e a situação já estava grave. Não se tinha possibilidade de pagar, a situação não estava regular, os salários estavam atrasados, e aquele reforço dos 2 bilhões e 900 milhões que foram aplicados, que foram aportados, separados para o governo federal e transferidos via medida provisória,
No momento em que nós estávamos naquele debate da medida provisória, discutindo a medida provisória, eu fui fiz algumas emendas que acabaram foram rejeitadas, até porque eu defendia já na prática essa lógica, porque eu disse o seguinte, ao final lá das audiências públicas, nós estávamos aprovando essa medida provisória, disse que acho fantástico, acho que o Rio de Janeiro precisa realmente, nós estamos às portas aí das Olimpíadas, nós temos uma situação de segurança pública no Rio que é grave, e nós precisamos pelo menos da regularidade. Porém, quando chegar em outubro, depois desse esforço que foi feito, desses 3 bilhões que o Rio de Janeiro vai receber, esse dinheiro não vai ter mais esse reforço. E nós vamos enfrentar situação igual ou pior. Então, entre aspas, uma intervenção já houve em junho do ano passado. Sim. Ok? Sim. Tanto que foi que as forças federais, a própria Polícia Federal, nessa atuação das Olimpíadas, me parece que se integrou a uma força maior. Quer dizer, o Rio de Janeiro, entre aspas, naquele período já teve uma intervenção, pelo menos na área de segurança pública, obedeceu essa lógica. Sim. Então, mais uma vez, eu não estou falando de coisas que são hipotéticas, estou falando de realidade. Houve isso no próprio período das Olimpíadas, não sei se foram eficiência ou não, mas já aconteceu, e aconteceu de um aporte de recursos. Esses 3 bilhões que vieram ao Rio de Janeiro naquele período foram também o que a gente chama fundo perdido, entre aspas, ou seja, foram transferidos sem contrapartida. É o que vai salvar nesse momento. Infelizmente, eu digo o seguinte, eu comparo a União como uma mãe que tem 27 filhos, porém um dos filhos quebrou, fez um monte de besteira, né? Tem até uma figura bíblica do filho pródigo que tem que voltar para a casa da mãe ou para a casa do pai, falou, por favor, eu errei, gastei mais do que eu deveria. Eu não vou discutir aqui o mérito da discussão policial, dos inquéritos, do Ministério Público, da Justiça Federal, que tem que fazer as suas investigações, que tem que apurar e condenar aqueles que fizeram as besteiras, correto? E tanto no plano federal quanto no plano estadual. Aí é um processo, a questão é criminal. Eu estou dizendo da situação, lógico, a situação da sobrevivência do Estado, da maioria da população, que não tem nada a ver com as besteiras que foram feitas. Então você precisa voltar à regularidade, voltar a essa circunstância. Então, quando eu faço essa defesa, entre aspas, intransigente, porque eu vejo que a situação eu infelizmente não vejo uma retomada que não seja dentro dessa linha. Mas nós precisamos voltar, quer dizer, as coisas precisam voltar a ter naturalidade. E me contrapuseram esses dias dizendo o seguinte, não, mas o governador está governando, o Estado está numa situação aparentemente boa, as pessoas estão tendo paciência. Eu falei, gente, com todo respeito, a situação não está normal. Então está um caos. Ou seja, a saúde não recebeu o recurso que deveria. Então, eu não estou falando nada que não seja já colocado, já realizado, entre aspas, já teve no Rio de Janeiro de julho a setembro uma intervenção, entre aspas, no período das Olimpíadas, e o que eu estou dizendo é que a cada dia que passa a situação vai se deteriorar cada dia mais. O senhor foi um dos políticos, deputado Léo, que teve uma atuação assim muito representativa na Câmara Federal, na questão da redistribuição dos royalties. Sim. Aí por essa questão que todos nós acompanhamos, o senhor acha que esse tema contribuiu para o resultado financeiro que temos hoje? Não. A questão. Não, a questão. Ligam logo, falam. Mas isso é disso. Eu até entendo, viu, professor Lourenço? Porque muitas vezes o governo fala, não, isso foi porque mexeram nos royalties. O governo, alguém com desconhecimento ou de má fé, alega isso. A questão que foi as modificações que houveram na questão dos royalties era as questões do pré-sal. Então, era daquele momento para frente. Uhum. O que o Rio de Janeiro já recebe de royalties não foi contaminado e nem foi objeto de divisão. Foi divisão que ele irá ganhar ou que virá a ganhar. Mas o que influenciou? Aí nós temos que reconhecer. Influenciou o seguinte: primeiro, uma queda vertiginosa do barril do petróleo. Sim. O Rio de Janeiro era praticamente era um Emirados Árabes, era um dependente químico, era um Emirados Árabes, recebia com valores expressivos, o barril a $100, a produção aumentando, a Petrobras num momento de punjância, 2009, 2010, 2011, tudo, as pessoas esquecem
esquecem Sim. que o melhor momento de você fazer o seu planejamento na hora que você está bem. Você não faz planejamento na hora que você está mal. Sim. Se eu tô bem, vamos ver que tipo de situação que eu vou enfrentar. Pelo contrário, eles aceleraram ainda mais. Em 2010, principalmente, na reeleição do então governador Sérgio Cabral, acelerar ainda mais. E quando chegou em 2014, 2013 para 2014, que o governo federal deveria fazer, não fez, e aqui o governo do Rio de Janeiro tinha que fazer mais forte ainda, não fez, tá aí. Então, o petróleo realmente teve uma queda grande na produção, porque dos investimentos, porque tudo que aconteceu com a Petrobras, e também uma redução do preço do barril. Mas se você está ali numa situação que é oscilante, você não pode ficar dependendo desse recurso. Isso é uma burrice. É uma irresponsabilidade você depender desse recurso. Tanto que, se você for ver, no cômputo geral, o royalty, que estava em média 8 bilhões de reais no ano, caiu em média de 6 bilhões, 5.800. Caiu significativo, 2, 3 bilhões, mas não foi uma queda, acabou os royalties. Não, continua recebendo. E é o que se mantém para muitos estados e muitos municípios. Mas aí a grande responsabilidade que eu entendo é exatamente essa. Como é que você deixa chegar numa situação como essa? Porque não foi previdente. E agora você acha que eu, como deputado federal, vou votar uma lei onde eu vou criar novas condições, o Estado não vai poder dar aumento, o Estado não vai poder... Ora, cada Estado que reconheça a sua situação e o faça. Por que tem que ter mais uma anuência, mais uma lei impondo? Se já existe a lei de responsabilidade fiscal, se já existe outras leis que o Estado tinha que cumprir e não cumpriu. Ficar cômodo jogando. Eu não quero chover no molhado, mas eu acho que essa lógica para mim está muito clara. Teve a redução da atividade econômica, isso teve impacto direto na questão da arrecadação. Perfeito. Tudo isso aconteceu com todos, né? O Espírito Santo também teve uma redução vertiginosa do barril de petróleo. Quebrou o Espírito Santo? Ah, não, porque teve lá um movimento, que eu acho que aí depois nós vamos falar sobre esse movimento, que foi um movimento focado na questão da segurança pública. Não foi só por causa de atraso de salário. Ali era dentro de uma série de outras perspectivas. Ocupação de espaço. Gestão. Exatamente, ocupação de espaço. Mas o Espírito Santo não está quebrado. O Espírito Santo é bem menor, a arrecadação é bem menor. Tem menos população, mas é bem menor que o Rio de Janeiro. Então, essa perspectiva a gente tem que começar a encarar, a discutir. Não foi feito dever de casa. E quem está aí, com todo respeito, foi eleito democraticamente, hoje, infelizmente, não reúne as condições. Outro fato grave, né? Depois não vai dizer que eu não mencionei isso aqui. Nós temos essa semana notícias aí que circulam aí sobre a questão, está mais do que divulgada a questão das delações da companhia Odebrecht, que vão mexer com Brasília, não só Brasília, com estados também, porque me parece são vastos e são profundas, mas nós não podemos esquecer que o estado do Rio de Janeiro está numa situação mais ainda delicada. Mesmo os que já estão respondendo ou com uma prisão preventiva, ou seja qual for, mas nós temos uma situação aqui, nós temos a delação do presidente do Tribunal de Contas do Estado. Essa, eu diria o seguinte, depois da Odebrecht, o próximo capítulo, podem prestar atenção, porque essa deve ser... Eu conheço, sempre tive uma relação pessoal muito afável com o Dr. Jonas Lopes de Carvalho, pessoa que eu respeito, mas provavelmente aconteceu algo de muito grave, que talvez as pessoas não estejam enxergando. Aí, imagino quando vier à tona, não sei o que vem, não sou eu que não tenho bola de cristal, não estou atuando nesse segmento, mas imagina o que vai acontecer com a estrutura do Estado, com a Assembleia Legislativa. Aí eu falo assim, mais um motivo para fazer essa intervenção. Quanto mais rápido ela vier, eu acho que menos impacto ela poderá produzir no que já está quase em terra arrasada. A gente percebe que ela é praticamente inevitável, né? Estão retardando uma coisa que é uma necessidade. Vou passar a palavra para o colega Cruz agora, para ele dar sequência. Deputado, vamos aproveitar que o senhor falou da questão do petróleo, né? O estado do Rio de Janeiro ficou muito dependente da indústria do petróleo. A gente também verifica que as políticas públicas foram feitas muito em cima de coisas que já existiam.
Estamos usufruindo benesses que já existiam e não tem um planejamento estratégico, efetivamente, das potencialidades do estado do Rio de Janeiro. Estava conversando com o senhor ainda há pouco sobre a questão do porto. Mas além da questão do porto, a gente tem que pensar a vocação do Rio de Janeiro como um hub de comércio exterior. Hoje a gente vende commodities a preços irrisórios, enquanto a gente poderia, aqui no Rio de Janeiro, estar produzindo riqueza através de indústrias de transformação de alimento, pegando o grão da soja, transformando em leite de soja, em hambúrguer de soja, em bolo, em farinha. Isso é só o exemplo da soja, fora o café. O café vai para a Alemanha, ela é beneficiada, volta para cá, uma fortuna, o grão do café. Por que a gente não aproveita as universidades que nós temos aqui instaladas, como a FRJ, a UERJ, conhecimento científico, produção, voltado para a atividade econômica, para que tenha uma simbiose entre a cidade, a universidade, a indústria, o comércio, o porto que está aí capengando, as indústrias de construção naval estão à falência e o Rio já foi um dos maiores construtores navais. Então, com esse reaquecimento da economia, do comércio exterior, a gente reaquece a questão portuária, a marinha mercante, os estaleiros e produz efetivamente uma cadeia sustentável de desenvolvimento e riqueza. Aí sim, a questão da violência se coloca muito em cima da polícia, em cima da questão. A polícia não resolve. O que resolve o problema de violência é você dar opção à sociedade, ao povo, para que eles possam escolher, através da oportunidade de emprego, o caminho do bem. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, a necessidade de a gente ter um planejamento estratégico aqui no estado do Rio de Janeiro, aproveitando essa potencialidade, levando para o porto. Nós temos não só o porto aqui, o complexo portuário da Baía de Guanabara, mas o porto de Itaguaí e o porto de Açu, agora no Norte Fluminense, que são riquezas pouco exploradas pelo nosso estado. Tem uma lógica para isso, E você iniciou muito bem a sua fala aqui, Cruz, quando você fala que acabou que a indústria do petróleo, ela dominou essa circunstância e as pessoas se acomodaram. Ela vai resolver o meu problema. Como assim ela vai resolver o meu problema? É maldição de petróleo. Ela pode ser como aconteceu em outros países, mas a Noruega conseguiu superar. Mas a Noruega é um país muito pequeno, não dá para comparar com as situações do Brasil continental. Mas é um erro. No momento em que, aquilo que eu falei, no momento em que você está vivendo essa pujança, o que você tinha que fazer? Não só o Porto do Açu, que era um investimento privado, tinha uma lógica privada e agora está tentando se recuperar ali, porque ele tem uma logística bastante positiva pela proximidade tanto do Rio quanto do Espírito Santo. Então ele está se reformulando, se remodelando para poder se entender dentro desse espectro, para não perder o que já foi investido lá. Mas aqui no Rio de Janeiro nós perdemos muitas oportunidades. E o detalhe é o seguinte, eu posso aqui fazendo essa crítica aqui, porque eu fui uma das pessoas que já manifestei nesse sentido, por exemplo, com relação às isenções fiscais, os diferimentos tributários. Ao invés de você privilegiar esses investimentos, principalmente na área de logística, na hora de você reforçar, atrair esse tipo de capital, e aqui o Rio de Janeiro, como você disse, não é o porto, não é só o porto aqui que hoje virou assim, uma atração turística, um espaço de lazer, mas aproveitar toda a Baía de Guanabara como uma ação logística, como uma porta de entrada, aproveitar os canais que já existem aqui de navegação dentro do Porto do Rio, que já são conhecidos, e aqueles que você não conseguir, transferir para o município lá de Itaguaí, para o Porto de Itaguaí, que tem uma logística também excepcional. Nós não soubemos aproveitar isso. O aproveitamento foi assim muito tímido. E no momento que o mundo estava vivendo, que o país estava vivendo, e o Estado do Rio estava vivendo um momento de pujança. Investe ali. Isso era fundamental. Isso virou uma questão secundária. E hoje, você por estar dependente químico, como disse aqui o professor Lourenço, o cara não sabe o que vai fazer, que acabou o produto químico e eu vou produzir aonde? Onde é que eu vou buscar? Quais são as empresas? A quem eu incentivei? O que ela trouxe de benefício? E aí responsabilizo também parte dessa política da isenção tributária, do diferimento fiscal lá, que o governo do Estado optou. E o que ele trouxe de consequência? Porque aí quando foram perguntar, eu falei, mas quantos empregos essa empresa trouxe? Qual foi o desdobramento? Como é que ela atuou? O que ela... Aí eles foram ver que ninguém cobrou isso. Ou seja, se cobrou foi uma coisa muito singela. Então como é que isso não é política pública? Isso é favor. Isso é privilégio. Promiscuidade. Pode usar as palavras que você quiser qualificar, mas o erro
Olha só, você vivia um momento ideal, um momento de investimento, só ficaram dependentes dos grandes projetos, projetos macros, Comperj. Venderam a ideia do Comperj, gente, eu não sei, o cara que comprou a ideia do Comperj devia estar completamente dependente químico, porque é uma lógica que existia sim, porque você tem ali a refinaria de Duque de Caxias, mas se fizesse uma planta ali no Comperj e depois programasse a expansão, seria a coisa lógica. Fizeram para fazer 3 plantas, que nem a primeira foi encerrada, agora que está encerrando a primeira. Eu estou dizendo assim, essa visão de megalomania, eu acho que inibria as pessoas e cega as pessoas. É racionalidade, você tem que ter um dia de cada vez. Uma política mais abrangente que é o pequeno empresário. Mas é óbvio, quem acaba sustentando isso, Cruz, está nítido, quem acaba sustentando a economia, grande parte dela, é o pequeno e médio empresário. O grande empresário, ele vai ter, sim, ele é importante, tem um benefício, mas depois, se deu errado, ele vai embora. E quem fica aqui é quem está segurando a banana de dinamite. E com as boas oportunidades de emprego, a gente retira, né, esse recrutamento da organização criminosa, né, a violência, o crime, o tráfico. Óbvio. Eles recrutam os seus integrantes a partir da falta de oportunidade das crianças, dos jovens, dos adolescentes que ingressam cada vez mais cedo. Pegar uma carona aqui no que você está dizendo, porque é o seguinte... O que nós estamos com um problema hoje na área de segurança pública, principalmente para essa questão da logística, que é o roubo de cargas aqui no Rio de Janeiro. Explodiu. Aí tem uma série de outros componentes de segurança pública, que aí discussões de facções, essa coisa toda que tem acontecido aqui no Rio, mas eles miraram no roubo de carga porque viram que aquilo ali é rentável. É um grande negócio. É um grande negócio. E o que acontece, professor Lone? Hoje, todas as políticas são de impulso, ou seja, vamos tomar uma providência. Como assim tomar uma providência? Isso aí já tinha que ser uma coisa estudada, analisada, porque você tem planejamento. E disseram o seguinte, foi porque a política da UPP acabou, aí aumentou o roubo de carga. Pelo amor de Deus, bicho, nem qualquer estudante, iniciante, primeiro-anista de direito ou qualquer pessoa vai perceber que não foi por causa da questão das UPPs. Não, essa lógica não é essa. Porque a UPP acabou e aumentou o roubo de carga. Aumentou o roubo de carga porque não tinha planejamento, logística e estrutura para poder fazer esse enfrentamento. Nem permite até, nem falei de UPP com o senhor, conhecendo o seu perfil de gestor. É melhor não falar mesmo. Eu fiquei acanhado de chamar aquilo de projeto, ou sei lá o quê. Né? Não vou nem falar isso com ele, pelo que eu vi no currículo dele. Né? A pessoa fomos gestão, não há nem o que falar de UPP, Deus que me perdoe. A ocupação, é óbvio que se você consegue atuar, resolver com a ocupação. Mas o que foi feito... Deus me livre. Deus me livre. Exatamente. Eu tenho até temor pelos próprios policiais que vinham, que eram policiais novos, que eram pessoas até inexperientes do interior do estado. Eu recebi com empolgação. Mas uma lógica que não tinha começo, meio e fim. E o secretário, com todo o esforço que ele tenha feito, ele vai dizer, eu não recebi o apoio suficiente do município, eu não recebi a intervenção social. Meu querido, tinha que ser o inverso. Você tinha que estar com esse pensamento para depois vir a questão da segurança. Priorizou-se a questão da segurança. Ou seja, foi um comprimido para aliviar a dor. Né? Eu costumo dizer o seguinte, um dia eu vou criar um comprimido, vai chamar-se providência. Porque todo gestor, normalmente não falo em todo aqui, não gosto de generalizar, mas a maior parte dos gestores, acontece um fato desse, ele vai lá, abre a gavetinha dele, toma uma providência e acha que resolveu o problema. Providência não vai resolver, só a providência não, você tem que fazer uma política pública de começo, meio e fim. O que aconteceu é que as pessoas viveram na pujança que tudo era fugaz. Sim. Eu não preciso reafirmar, mas veja o que aconteceu nos 8 anos com o governador Sérgio Cabral e veja onde ele está hoje. Era fugaz. As pessoas venderam uma coisa que não tinha. Não tinha. E aí quem paga é a população? Esse é um equívoco. Até eu vou explorar 2 pontos também para mostrar a amplitude do seu trabalho, que é uma coisa que me impressionou. Eu não lhe conhecia, volto a dizer, foi apresentado ao senhor por um colega, o Dr. Rael, quando chamou lá com o Dr. Poente, foi meu colega de Tomar Oeste, uma reunião muito interessante. Eu vou passar ao Previtali, quinta-feira, você ter seu nome, tá bom? Para ele perguntar alguma coisa ao senhor. Depois eu voltar com 2 questões aqui muito importantes de sua iniciativa.
Ok? Vamos lá, Pedro. Obrigado, Lourenço. Professor, deputado, eu gostaria de fazer um link entre o que o Dr. Cruz colocou e o que o senhor estava falando. Eu tive uma oportunidade, graças à minha carreira profissional, de fazer uma expulsão até a Síria. E na Síria acabei contratando lá um motorista e fui conhecer a cidade de Palmira. Corajoso, hein, cara? Uma cidade que hoje tem notoriedade, né, pela questão do Estado Islâmico, a destruição de ruínas. E o que me chamou mais a atenção é que a gente estava diante de um sítio arqueológico gigantesco, em que o Parthenon é um bairro daquele sítio arqueológico, com o Templo das Mil Colunas. E não tinha turista, porque o governo era muito fechado. Como o governo era muito fechado, não tinha visto. Como não tinha visto, não tinha turista. Se você tivesse um governo mais aberto, antes do Estado Islâmico, você ia ter restaurantes, você ia ter hotéis, você ia ter lojas. Essas lojas iam vender artesanato local. Você ia ter guias de turismo. Você ia ter escolas de idiomas para formar pessoas habilitadas para atender o turista em todos esses locais. Ou seja, você ia ter uma vida econômica devidamente estabelecida que defenderia a cidade por si só contra o Estado Islâmico. Como você não tinha ninguém, quando eles chegaram não tinha ninguém. Não tinha ninguém para defender. E mais ou menos o que eu vejo na questão da UPP e no Rio de Janeiro, que dá para fazer um link com o roubo de carga, é mais ou menos a mesma coisa. Você coloca a UPP lá, mas você não se preocupa em regularizar todo o pequeno comerciante que está lá. Então ele fica no quê? Na mão do miliciano, na mão de sabe-se lá quem que está tomando dinheiro dele mês sim, outro também. Se você coloca o PP e ao mesmo tempo reduz a carga tributária, o senhor aproveitar a sua formação agora de economista, porque eu fui tributarista e realmente, né, quem quer trabalhar com direito tributário está no lugar certo, porque mais complicado que tem, que isso não dá para fazer, entendeu? Então realmente, como simplificar a questão tributária, principalmente para essa pessoa que trabalha no pequeno comércio, num estado onde não é Brasil, onde o Estado não entra. Eu trabalho atualmente nos Correios e o Correio nem entrega em determinados locais. Quer dizer, é um Estado que uma empresa pública federal... Não, aqui é Brasil, mas ali peronomútil, ali a gente não pode arriscar, né? Então, como conseguir, né, até para você ter um combate efetivo ao roubo de cargo e roubo do Correio, eu tenho que poder entrar em todos os lugares do Rio de Janeiro. E o fato é que se eu colocar a tropa em determinados lugares, vai morrer muita gente. Tanto da criminalidade, como o cidadão de bem que vai ser pego por uma bala perdida, como o próprio policial. Porque é uma situação praticamente ingovernável. Será que não seria mais fácil, em vez de começar pela UPP, começar pela regularização econômica do pequeno empresário? Isso não daria sustentação à sociedade? Deixa eu aproveitar que você fala, sabe, alguns temas aqui que dariam mais 2 programas a gente poder debater, mas eu acho que são fundamentais, não gostaria de deixar sem resposta. Primeiro que a gente faz um esforço muito grande na Câmara também, nesse debate, para poder fazer a regularização de todos os trabalhadores, todos, não só os de carteira assinada, regularização da carteira e tudo mais, mas também aquele que é autônomo, que na sua maioria, né, principalmente nas comunidades, existem muitos trabalhadores autônomos que montam o seu próprio negócio. O MEI, que é o microempreendedor individual, a proposta do MEI, é exatamente nessa linha. A questão é você reeducar essas pessoas, interpretar e trazer para o lícito, para incluir a inclusão social do lícito que eu falo, de trabalhar com regularidade e recolher a sua área de previdência, necessário, o seu carnê de previdência, e recolher o mínimo para poder contribuir com a sociedade também, porque senão fica tudo paralelo, esse paralelo pode ter várias interpretações e auxiliar. Então, o MEI, que é o microempreendedor individual, é um sistema. Agora, você tem que ter programas aí municipais, o município aí aliado ao Estado, fazendo esse esclarecimento das pessoas, incluindo essas pessoas. Eu acho que esse ponto que você aborda é fundamental. Você tem que entender a lógica da comunidade. Essa lógica de como é que você dialoga com ela, como é que você atrai a confiança dela. Não vai atrair a confiança dela colocando polícia. Aí, por mais que o major ou a major sejam pessoas fáceis de trato, não é a pessoa que vai chegar e você bater nas costas e vai resolver o meu problema. Então você tem área de educação, área de saúde, que lidam mais próximos com essas comunidades, dialoguem com eles e vejam como é que você interage essa lógica da regularização
principalmente da regularização no cômputo geral, não só tributária, fiscal, mas para poder se sentir também partícipe da sociedade. Eu também estou pagando imposto, eu não estou só pegando coisa irregular. E só vou tangenciar a questão dos Correios aqui. Na questão dos Correios, não entrega em determinados locais. Você tem uma figura que já deu certo em alguns locais, chamado carteiro comunitário. E já é clássico você ir pegar o carteiro oficial, vai lá, entrega dentro na associação, e a associação faz a distribuição, porque ela conhece as pessoas da comunidade. Então, é fácil, é só você criar essa figura, como tem um agente comunitário de saúde que conhece a comunidade, dialoga e conversa e atua. A figura do carteiro comunitário, eu acho que já existe em determinados locais, abrangeria o papel, mas aí também daria um outro programa para a gente discutir. Eu queria explorar duas questões suas, né? O senhor foi secretário de Cidadania e Justiça, e semana passada isso aí eu não vou poder, né, explorar como eu gostaria, mas pontuar que o senhor foi um dos responsáveis pelo aquele projeto da Casa Abrigo. Nós falamos sobre violência doméstica. Dois programas que fizemos aqui, e parabenizá-lo por esse projeto, embora eu, pela fala de outra colega sua, política hoje, ex-estudante da UFRJ também, feita que é a doutora Marta Rocha, né, ela falou que nós temos 2 casa-abrigos que poderiam ser aumentados. Queria falar também ao senhor, né, sobre explorar um pouquinho mais essa questão do roubo de carga, mas eu tenho outro tema fundamental para nós policiais aqui, eu vou pedir aos colegas que me ajudem. Deixa eu só falar que, isso, não obstante, isso é um programa. Se vocês me convidarem outras vezes, a gente pode, cada assunto que nós trouxemos aqui, dá um programa de rádio. Eu fico à vontade. Não porque tem um negócio que quando o meu presidente passou a missão, ele sabe que eu sou investigador, eu falei, vou descobrir tudo esse homem, tudo. Ele não vai saber. Já era para ele, perdeu. Tá ótimo. Fico feliz. Fiquei muito feliz pelo UFRJ, é uma coisa que toca a gente muito afetivamente. Mas a questão aqui é a reforma da Previdência. Epa, né? Esse assunto é bom. Vou passar para o Cruz. Vocês interessados, Cruz? Pode sacudir o deputado aí na região da Previdência, começando você. Essa questão da reforma da Previdência, o que está acontecendo, né? A questão do policial, todo mundo entende a necessidade de se fazer ajustes. Mas o que não se pode fazer é mudar a regra do jogo aos 45 do segundo tempo. Né? Pessoas que já estão bastante tempo preparadas, programadas, e é lógico, o direito adquirido é só quem completou efetivamente toda a etapa, mas aquele que está muito próximo de completar a etapa, o exemplo, o policial que tem 49 anos e 6 meses. Ele de 49 anos e 6 meses está faltando pouco para se aposentar ou entrar numa regra de transição, ele passa a ter um degrau gigantesco. Né? E outras questões também que se coloca, isonomia, mas a isonomia formal, ela muitas vezes é injusta. Então o policial não tem fundo de garantia, o policial ele tem dedicação exclusiva ao trabalho, principalmente no caso do policial federal, e quer dar o mesmo tratamento igualitário que dá para um pessoal que é CLT, que tem suas horas, seu repouso, não tem necessidade de sobreaviso, que sobreaviso na polícia a gente fica 6 meses de sobreaviso, né, e depois não tem compensação nenhuma. A questão mesmo da violência do risco, hoje a Constituição prevê a aposentadoria pelo risco, e eles querem excluir essa possibilidade, né? E realmente, aqui no Rio de Janeiro já temos mais de 24 policiais que foram assassinados, né, em função da sua atividade, e o risco realmente ele existe. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Bom, esse tema aí da reforma da Previdência, esse tema dá um programa de mais ou menos umas 2 horas aí. Não, mas eu acho que vai ter que voltar a conversar sobre isso. Né? Eu acho que tem. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: eu sou dos que me filio àquela tese de que é contra ou a favor da reforma. A reforma, em alguns aspectos, ela vai ter que avançar. Primeiro, não acho que se aprovar da forma que está, é um desastre absoluto, isso eu não tenho dúvida. Sim. Mas não será a primeira reforma e nem será a última. Só para você ter uma ideia, desde 88 para cá, nós já tivemos 5 reformas constitucionais, quer dizer, essa é a 5ª reforma constitucional. Então, vai ter que ser nessa linha mesmo. Eu acho que vai ter que ser esse debate. Agora, quando ele avança, aí o Cruz tocou num ponto fundamental, numa regra de transição que as pessoas já estão preparadas, tira a equanimidade dessa discussão, isso assim, não pode haver consenso numa circunstância dessa. Ninguém com mínimo de razoabilidade vai conseguir enfrentar e defender uma tese como essa. Não dá.
a regra de transição, da forma que foi feita, não é para dar certo. Particularmente penso nisso, eu tenho discutido, eu tenho aprofundado, tenho buscado me aprofundar nesse tema. E para aprofundar nesse tema, e o professor Lourenço vai entender bem a lógica aqui, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista fiscal, nós temos que entender o seguinte: quanto custa? Sim. Tem uma conta para pagar, ok? Quanto é que custa a Seguridade Social hoje no país? Quanto? Em torno de 700 bilhões? Show! Então, 700 bilhões é o custo da Seguridade Social, saúde, assistência social e previdência. Como é que nós vamos pagar essa conta? E quem vai pagar essa conta? E como vamos pagar essa conta? Que é uma conta, né? Eu falo o seguinte: todo mundo for no restaurante, 100 pessoas foram no restaurante e só 4 estiverem pagando a conta, tem algum desequilíbrio nessa história. Não é melhor ampliar um pouquinho desse número e reduz? Porque aí eu falo assim, essa circunstância, esse enfrentamento tem que ser feito. Agora, vão ter pessoas que vão poder pagar mais e outras pessoas vão poder pagar menos. E tem lógicas dentro dessa contabilidade. Então, depois que eu busquei essas informações com os números, principalmente da Anfip, que deixou aqui alguns pontos, alguns aspectos ainda a serem incluídos, mas quando ela traz aqui os números maiores, os números macros, que eu falei nessa faixa de 700 bi, você veja que em receita de arrecadação previdenciária urbana é 300, tá aqui, você tem 343 bilhões. Você gasta com a previdenciários urbanos, só INSS, 336. Então você tem ainda o superávit aqui nos urbanos. Mas quando você pega no rural, na arrecadação previdenciária rural, não chega a 8 bi. E quanto você tem de previdência rural que você paga? Previdência, só previdência, só INSS como é que chama? Para quem está na atividade rural. 98 bi. Então você tem um desequilíbrio aí de 90 bi. Eu estou dizendo aqui, é uma conta. Nós estamos dispostos a fazer o enfrentamento e pagar essa conta, ou a atividade rural pode contribuir um pouquinho mais? A gente entende que ninguém consegue ficar 65 anos, tem uma série de regras que a gente vai ter que respeitar, mas eu estou dizendo, tem uma conta, e essa conta, como é que ela vai ser paga, né? Todo mundo as pessoas têm que estar ciente e consciente de quanto custa e quem é que está pagando essa conta. Sim. Ok? E aí, quanto que vem de retribuição, quanto que vem de contribuição, quem está pagando o quê e qual. Acabou uma outra discussão falando bem tangencialmente a questão das entidades filantrópicas, que têm isenção do pagamento da questão por parte do empregador, tem isenção. É uma outra conta. Quanto que custa isso? 45 bi, beleza? Tá tudo certo, gente, tá entendendo? Nós estamos pagando essa conta também. A sociedade tem que ter noção exata de quanto que custa e como é que nós vamos pagar essa conta. Aí eu venho para o que é a discussão que vocês trouxeram aqui. A área de segurança pública, ela é estratégica? Sim, todos nós reconhecemos. Tanto é que aí eu entro no aspecto, para mim, que não tem como discutir, até porque eu apresentei uma emenda nesse sentido. Quando você, no enfrentamento que você faz da Previdência, retira a atividade militar, você tirou o militar e estendeu isso para as forças auxiliares, qual é a lógica de você manter as outras forças de segurança com o mesmo tratamento? Isso é verdade. É ilógico, acabou. Esse raciocínio, para mim, doutor Lourenço, encerrou a discussão. Não tem. Porque se hoje, né, nós utilizamos até mesmo as Forças Armadas como função de segurança pública, sim, então significa que a segurança pública tem que ser tratada como um todo. Eu não quero fazer aqui demagogia, você sabe disso, por isso que eu não tenho esse discurso, às vezes, demagógico. Eu prefiro trabalhar com os números e com os dados e com a importância e com o equilíbrio, principalmente o equilíbrio jurídico nessa ação. Então, ora, se você retirou, deve ter algum motivo para ter retirado os militares. Ah, porque está com medo de uma nova revolução? Então, eu não vou nem tangenciar, não vou nem manifestar esse assunto. Não inclui também os policiais militares e os bombeiros. Perfeito. E aí você deixa o restante da segurança pública, Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, as outras polícias que têm atividade de risco, você deixa em que situação? Ora, se tem uma aposentadoria especial, a gente
pode demonstrar e quantificar quanto custa isso, você vai ver que o custo dela vai ser insignificantemente menor do que exatamente o benefício que ela retribui para a sociedade. Tem uma lógica. Tem uma lógica. Você não pode chegar agora, a partir de amanhã, e falar, não, acabou, a atividade de risco não tem mais. Pô, então o policial não é mais atividade de risco? Beleza, tá bom. Ninguém se arrisca. Lógico, então eu vou ficar. Então eu só vou. Então eu vou fazer só trabalho administrativo. Sim. E tem essa discussão do o que é trabalho administrativo, o que é operação. Claro, isso aí podem existir circunstâncias de você estar numa atividade mais de risco e outra menos de risco. Tanto que você tem, em alguns casos, por exemplo, adicional de fronteira. Quando a pessoa vai para uma situação dessa, vai para um adicional de fronteira. Recebe até um plus ali, dentro de uma circunstância, dentro da sua atividade. Mas nunca vai deixar, não pode perder a lógica de segurança pública, não pode perder a lógica da atividade de risco, não pode perder a lógica do papel que ele exerce dentro da sociedade, o tratamento que é dado. Não é privilégio, é reconhecimento. A diferença é essa. Então, para mim, quando faço exatamente, mas porque eu estou falando, é o sistema de peso e contrapeso. A sociedade tem que começar a entender isso. Nós temos que começar a traduzir isso. Porque quando você fala esses números aqui, o pessoal fica assustado. Mas isso é a realidade. Isso é número. Número não aceita. Primeiro que dinheiro não aceita desaforo e número não aceita, não tem como ser 2,5, 2,45. É número. Exato. Quer diminuir essa conta? A gente diminui. De onde é que nós vamos tirar? Nós temos aqui, nós temos isso aqui. É igual conta de casa. Guardadas as proporções, do tamanho do orçamento federal, mas isso aqui é conta de... Estabelecer prioridade. Exatamente. O que nós vamos manter aqui? Entendeu? E qual é a importância de cada segmento? Dizer não por não, eu também podia chegar e falar, não, eu sou contra a reforma da Previdência, acho um absurdo. Sim, mas qual é a alternativa que eu estou oferecendo? Como é que seria uma regra de transição que fosse justa, que fosse equânime? Como é que você incorpora isso? Quer dizer que vamos eliminar a atividade de risco, o policial vai ser um seletista comum, ele vai poder cumprir a sua carga horária e vai embora, ou vai ter escala de 24 horas? Isso é uma discussão que a gente tem que fazer. E aí, quem é o melhor que pode apresentar as melhores alternativas é quem está dentro da realidade. Não pode ser só uma visão corporativa. Eu acho que aí participa a sociedade, o papel da Câmara é exatamente esse, o papel do parlamento é esse, mas nós não podemos ser incoerentes. O que foi feito hoje nessa proposta da 287, ela é incoerente, especialmente com o que retrata a questão da segurança pública. E falo isso com muita imparcialidade natural, porque eu também apresentei uma emenda nessa PEC, exatamente fazendo essa discussão com essa visão. Porque para mim não dá... os outros, a questão das entidades filantrópicas, a questão do trabalhador rural, essas questões ainda serão objeto de um debate mais aprofundado. Agora, não tem dúvida de que você chegar e falar assim, não, agora é tudo igual. Vai me desculpar, não dá. Não é por lei que você faz isso. Você faz por mudança de comportamento, mudança geracional, de geração. Agora, por lei, por decreto, não é assim que funciona. Não será, como repito, não será a primeira e nem será a última. Eu digo o seguinte, pediram 100, vão levar lá uns 15, já está bom, e a gente vai tentando administrar. E outra coisa, além das reformas constitucionais, nós tivemos pelo menos 3 leis complementares e 2 leis, outras leis ordinárias, que discutiram o tema, que já começaram a desenhar. Então... O presidente Michel Temer está nos ouvindo com certeza. Quer dizer o seguinte, não tem mágica nisso. Não tem mágica. Nem para um lado, nem para o outro. Eu também não posso ser irresponsável. Não existe nada, isso aí deve ser assim mesmo. Não. A minha responsabilidade hoje é dizer o seguinte, tem uma conta, essa conta nós temos que pagar, nós vamos saber como é que a gente... Todo mundo tem que saber quem que está ajudando quem. Entendeu? Porque esse negócio de cada um ficar no seu quadrado, que eu acho que é uma lógica do trabalho, mas essa lógica aqui, essa conta é de todo mundo. Porque isso é imposto, quando você compra um livro, quando você compra uma coisa, também está pagando essa conta aqui. Então a gente ter a visão, Marcos, sobre essa... O senhor vai ter que voltar aqui, deputado. Tudo bem. Tem um sacode aqui grande para dar no senhor. Eu ia passar para o meu parceiro Marcelo, mas não vou poder, porque nós estamos com tempo. Eu quero agradecer muito a sua presença. Agregar um dado aí que o senhor falou, quem tem que pagar essa conta. Eu estou numa unidade hoje, só para encerrar, eu estou assim impressionado com as empresas e que elas deixam de recolher para a Previdência Social. Sim, claro. Quando assim, estratosféricas de 1 bilhão, 2 bilhões. Mas para
Né? Agradecer mais uma vez o seu papel aqui conosco. O senhor tem que voltar aqui. Não, eu acho que nós temos que fazer uma outra discussão exatamente sobre as isenções e sobre quem deixa de pagar. Sim. Porque às vezes que é uma coisa simples, entendeu? Que é uma coisa simples, é uma coisa que não tem desdobramento. Esse é um outro foco que dá muito. Vamos agendar aí com essa equipe. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui, né, o seu comparecimento e a sua fala. Agradecer aqui a fala do colega Marcelo Previtali, 7ª vez acertei. Tá? Muito bom você ter vindo. E mais uma vez essa parceria com o Cruz, nós já temos aí algumas outras oportunidades. E aqui encerramos mais um programa da Polícia Cidadã, do Sindicato de Delegados de Polícia Federal. Segurança Pública. Desafios de uma sociedade em guerra. Debates e entrevistas sobre a situação da segurança pública no estado do Rio, no Brasil e no mundo.